Vejamos aqui a equação da reta no espaço. Então, vamos começar com a equação vetorial da reta. Tá? Vai ter várias formas de escrever a reta no espaço. Nós vamos começar com a forma vetorial dela. Mas primeiro, deixa eu colocar aqui o que seria uma reta no plano. Né? Você está acostumado, provavelmente, a escrever retas no plano. E isso daqui seria a equação de uma reta no plano. Ou seja, você quer os pares de pontos x, y, tal que y é igual a menos x mais 2. Ou seja, eu poderia escrever assim, os pontos da forma x menos x mais 2, com x pertencente aos reais. Tá? Isso desenha uma reta no plano. Mas no espaço, a gente tem mais uma coordenada, que não está especificada se eu escrever aqui. Então, ela está livre. Então, o resultado no espaço não é uma reta. Tá? Você tem mais pontos que satisfazem essa equação aqui no espaço. Por quê? Você tem x, y e z. Certo? E se você só disser isso daqui, então você tem os pontos da forma em que y passa a ser menos x mais 2. Né? E aqui z continua, e z continua livre. Tá? Então, quantos parâmetros livres eu tenho no espaço? Eu tenho, para essa forma aqui, eu tenho dois parâmetros livres. Eu tenho o x e o z. Isso daqui, portanto, acaba sendo um plano. Deixa eu mostrar no GeoGebra essa transição aqui de duas variáveis, né, duas coordenadas para três coordenadas. Muito bem, então estamos aqui no GeoGebra, onde eu coloquei aqui a equação da reta na forma usual. Então eu coloquei aqui y igual a menos x mais 2. E como você pode ver, ele tem essa aparência de reta. Porém, o que está acontecendo aqui é que nós estamos vendo só as coordenadas y na vertical e x na horizontal. Na verdade, se eu introduzir a variável z no espaço, o que tem, na verdade, é um plano. Então, o que a gente tem é a equação de um plano. Tá? Portanto, se eu quiser escrever uma reta no espaço, eu preciso de uma forma que explique, que desenhe qual é o valor da variável z em função de um parâmetro, né, para que ele fique assim. Tá? Então, se eu quiser especificar apenas essa reta aqui no espaço, eu deveria especificar que o valor de z é 0. Né? Aí eu estaria desenhando, de fato, uma reta que está confinada ao plano xy, porque eu fixo o z igual a 0. Então, uma vez permitindo uma terceira variável z, ela tem que ser especificada. Tá? Deixa eu voltar para a lousa. Para especificar, então, a reta no espaço, eu vou adicionar aqui, a essa informação, eu vou adicionar, por exemplo, que o valor de z tem que permanecer igual a 0. Tá? Então, essa é a reta que vai ficar, é uma reta no espaço, que está contida no plano xy. Mas eu tenho que carregar essa informação também. O jeito correto de ver isso daqui é como um sistema linear. Então, vou escrever o conjunto solução desse sistema linear assim. Eu vou escrever os pontos x, y, z da forma em que x é ganha um parâmetro t, o y é o t mais 2 e o z permanece sempre 0, com o parâmetro t variando dentre os números reais. Muito bem, deixa eu colocar isso daqui numa forma que é a forma que a gente vai chamar de equação vetorial da reta. Eu vou escolher essa letra aqui para designar a reta R e eu vou escrever assim. O ponto como um parâmetro que multiplica esses números aqui, que são os coeficientes de t aqui, certo? Mais o 0, 2, 0.
ok? Então essa forma é equivalente à de cima, mas essa daqui a gente vai interpretar como um vetor sendo multiplicado pelo parâmetro t, e eu vou chamar isso daqui de v, e isso daqui de um ponto A. Então, eu vou introduzir as seguintes notações. Então, eu vou introduzir um vetor v, que eu vou colocar letras A, B, C, para designar suas coordenadas. No caso, aqui em cima, esse daqui é o vetor v, tem coordenadas, então, 1, menos 1 e 0. E esse daqui eu vou chamar de ponto A. Tá? Então, eu vou introduzir um ponto de coordenadas, vamos chamar x1, y, z1, no caso geral. E esse ponto aqui eu vou chamar de P. Então, P passa a ser o ponto de coordenada x, y, z. E eu posso, então, representar essa equação aqui da seguinte forma. P igual a t vezes um vetor mais um ponto A. Ou, de forma equivalente, eu posso passar o A para o lado de cá e pensar que eu tenho, na verdade, um vetor que começa em A, termina em P, e esse vetor AP é igual a um múltiplo de V, onde esse valor T percorre todos os números reais. Tá? Então, essas formas aqui são chamadas de equação vetorial da reta. Tá? São equivalentes, todas elas a gente chama de equação vetorial da reta. E o nome que a gente dá para o vetor V é vetor diretor da reta. Ele aponta para a direção da reta. Esse valor aqui, t, a gente chama de parâmetro. Tá? Então, vamos ver exemplos onde a gente usa a equação vetorial da reta para obter informações interessantes a respeito da reta no espaço. Tem esse exemplo aqui, onde é dado a equação da reta e nós queremos saber desses pontos aqui, qual desses pontos pertence à reta. Como que a gente faz isso? Então, para saber se um ponto pertence à reta, eu preciso saber se existe um parâmetro t, de tal forma que, ao colocar o valor de t aqui, eu obtenho aqui as coordenadas do ponto. Então, se eu observar a primeira coordenada aqui, eu vejo que eu preciso colocar t igual a 2. Então, por exemplo, aqui, ó, para t igual a 2, temos o seguinte: o ponto xyz vai ter coordenadas 2 para t, que vai multiplicar o vetor 1, 2, menos meio. E por que eu escolhi a coordenada t igual a 2? Para que dê certo a primeira coordenada que eu vi aqui. Ao escolher 2 aqui, eu tenho 2 mais esse menos 1. Então, resulta em 1. Correto? Então, aqui, o resultado vai começar com 1. Depois, aqui eu tenho 4. E na última posição eu tenho, resulta em menos 1. Com esse 2 aqui, resulta em 1. Então, desses dois pontos, o que pertence à reta é esse daqui. Tá? Então, esse é o valor para t igual a 2. Claro que qualquer ponto da reta tem que corresponder a algum valor de t real, né, para que haja essa correspondência entre os pontos do parâmetro e os pontos no espaço. Note que a equação da reta não é única. Tá? O que acontece? Como a interpretação geométrica já diz para a gente, eu tenho aqui um ponto P, um ponto A, um ponto P aqui na frente. Né?
e aqui eu tenho um parâmetro, um tv, que vai de A para P, o que acontece ao longo dessa reta, né? Ao longo da reta eu posso pegar outros pontos e outros vetores de direção equivalente, né? Então é equivalente pegar um vetor v começando no ponto A, ou se, por exemplo, digamos que aqui seja o ponto C, que está na reta, né? Então vamos pegar aqui o ponto C que eu acabei de colocar. Então aqui seria 2v, né, para chegar no ponto C. Foi a conta que eu fiz aqui. Se eu partir de A e o A for esse ponto aqui, então ao somar 2v, esse daqui é o vetor diretor, eu chego no ponto C. Mas também poderia fazer o seguinte: eu posso começar do ponto C e somar um vetor que é o vetor v ou um múltiplo do vetor v. Eu poderia, por exemplo, começar em C e somar um vetor aqui que que não é o v, certo? Eu poderia somar meio de v, por exemplo, metade dele, tá? Então, eu poderia escrever uma equação da reta que é equivalente, mas tem a seguinte aparência. Eu poderia escolher um vetor diretor, vamos trocar a letra aqui, vamos chamar de U, igual a isso daqui, dividido por 2, portanto, eu colocaria aqui o vetor meio, 1, menos 1/4, tá? Esse daqui é a metade do vetor v de coordenadas 1, 2, menos meio. Tá? Também serve como vetor diretor, né? Ele é proporcional, ele é paralelo, tá, ao vetor v. U e v são paralelos. Qualquer vetor paralelo serviria como vetor diretor da reta. E qualquer ponto da reta serve como ponto inicial. Então eu posso escrever ainda a reta R assim, como sendo x, y, z igual a um parâmetro t vezes o vetor u, de coordenadas assim. E aí eu somo um ponto que não precisa ser o A, pode ser outro ponto da reta. Então, o C aqui, né? Então eu posso colocar 1, 4, 1. Tá? Então eu tenho toda essa liberdade para redefinir a equação da reta. Tá? A equação na forma vetorial. Os pontos são os mesmos, só o valor de t é que muda. Tá? Se você não quiser repetir a mesma letra t, ponha outro parâmetro aqui, s, tá? Para saber que os valores vão ser diferentes. No mesmo ponto da reta, o parâmetro pode ser diferente. A ver aqui pelo ponto C. No caso dessa equação aqui, se eu usar a equação nessa forma, então o ponto C acontece quando t vale 2, que foi a conta que a gente fez aqui. Se eu usar a equação nessa forma aqui, então o ponto C está na reta escolhendo s igual a 0, tá? Porque ele já está aqui. Então, o valor do parâmetro pode mudar se você mudar a posição do ponto aqui ao longo da reta e se você trocar o vetor diretor. Tá? Muito bem, vamos ver no GeoGebra qual é a aparência dessa reta aqui em 3 dimensões. Vou colocar o GeoGebra. Então, está aqui o GeoGebra. Vamos fazer a visualização dessa reta. Vamos colocar um ponto inicial e um vetor. Tá? O GeoGebra aceita você usar os menus aqui para colocar vetores, criar vetores e pontos. Tá? Você pode clicar aqui no espaço e eu vou direto na linha, aqui na linha de comando. Vamos colocar aqui o ponto
de coordenadas A menos 1, 0, 2. Ok, ele colocou aqui para mim o ponto de coordenadas menos 1, 0, 2. Tá? E vamos agora colocar o vetor diretor da reta. Por uma particularidade do GeoGebra, se você for escrever por extenso um número aqui, você precisa primeiro dar um ponto no espaço e depois definir o vetor a partir dali. Então eu coloquei esse ponto V maiúsculo e agora eu vou colocar assim, vector de V. Tá? Ele transformou num vetor com as mesmas coordenadas do ponto. E eu vou escrever uma reta. Tá? Então eu vou desenhar a reta. Eu posso especificar uma linha. Eu posso ir aqui no menu. Tá? Eu vou escrever aqui na linha de comando, onde eu posso especificar um ponto e um vetor. Ok? Então eu vou colocar aqui line. O ponto vai ser o A e o vetor vai ser V. Tá aí. Essa é a reta. E vamos visualizar o que está acontecendo aqui. Tá? É uma reta passando pelo ponto A. E aqui embaixo a gente tem o vetor V. Tá vendo? Está abaixo do plano, porque a coordenada Z dele é menos meio, então é negativa. Por isso que ele está abaixo do plano e quando eu estou acima, visualizando por cima, ele aparece pontilhado. Tá? Então o vetor V aqui. Agora eu vou colocar um ponto sobre a reta para a gente ver ele caminhando. Eu vou colocar assim, P, vamos colocar um parâmetro, T. Ok? Coloquei um parâmetro que eu posso mexer e eu vou colocar P igual a mais T vezes V. Ok? Vamos ver se ele colocou. O ponto está aqui na tela. Deixa eu trocar a cor dele, para ficar bem visível. Ok. Então está aqui. Se eu mexer no parâmetro T, o ponto se move ao longo da reta. Tá? Eu mudei as coordenadas. Eu segurei a coordenada do vetor V aqui e eu modifiquei ele. Bom, tudo bem. Tá? Eu acabei segurando o ponto V aqui na ponta e eu mudei o vetor diretor aqui. Ó. Tá? Ele continua passando pelo ponto A, mas eu modifico a direção da reta. Tá? Tá seguindo a direção do ponto V. Muito bem. E eu vou visualizar o que acontece com o ponto P à medida que eu mudo T. Ok? Então, olha só. Se eu fizer isso daqui, se eu mudo o parâmetro T, o ponto se move ao longo da reta. Quando eu tenho T igual a 0, ele fica exatamente em cima do ponto A. Né? Ok? E o que vai acontecer para visualizar esse caminho que ele faz, eu vou ligar o que a gente chama de traço do ponto. Ok? Assim. Eu clico em cima dele e coloco Show Trace. E agora todo ponto que ele parar em cima, ele marca. Tá? Então esses são os parâmetros. Ok? Mexendo no parâmetro onde o ponto anda em cima da reta. Muito bem. Então essa daqui é a equação da reta. E aqui a gente pode movimentar os parâmetros e estudar o que acontece à medida que a gente movimenta o ponto e a reta. O traço está ligado, então o ponto P está fazendo um desenho aqui. Tá? Então você pode usar esse ambiente para explorar a equação da reta e visualizar.